Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje eu vou falar por que ser grato. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Eu te pergunto, você é grato a tudo que te acontece? Normalmente as pessoas são gratas às coisas boas que acontecem, mas não é o que Deus quer. Deus quer que você seja grato a tudo que te acontece, as coisas boas e as coisas ruins. Então, se você só agradece as coisas boas, é bom você começar a mudar. Não ser grato a todas as coisas é uma coisa que não vai ser bom para você. É por isso que é muito importante você fazer isso. Mas, em primeiro lugar, é muito importante que você saiba que Deus não quer que te aconteçam coisas ruins. Esse não era o plano dele, é por isso que justamente Jesus pediu para a gente orar para que as coisas aqui na terra aconteçam da mesma maneira que elas acontecem no céu, que é tudo perfeito, é tudo bom, perfeito e agradável. E era assim, antes do primeiro pecado, era assim, esse era o plano de Deus. As coisas ruins passaram a acontecer por causa do diabo, por causa de influências malignas. Mas por que eu deveria ser grato a coisas ruins que me acontecem? Bom, em primeiro lugar, porque como disse esse versículo que eu li para vocês, Deus manda a gente ser grato a tudo. Então, se Deus manda a gente fazer as coisas, a gente deve fazer sem nem questionar. É como com os nossos filhos, a gente não quer que eles fiquem questionando o porquê. Eles têm que obedecer a gente, ponto final, porque nós sabemos o que é melhor para eles. Mas vamos tentar entender um pouco o que acontece quando a gente fica ingrato. Bom, em primeiro lugar, as pessoas tendem a começar a reclamar. E reclamação é uma coisa péssima, sabe por quê? Porque a reclamação faz com que você não desfrute das outras coisas boas. Então, aconteceu uma coisa ruim, se você está focando em reclamar, você não está focando em tudo de maravilhoso que você tem à sua volta. Às vezes tem outras coisas ruins também, mas com certeza tem coisas muito boas que você deveria focar e que você deveria ser grato também. Vale a pena a gente lembrar também do povo que viveu no Egito, né? De Êxodo. Bom, eles viram o mar se abrir, antes disso eles viram as 10 pragas, eles viram a provisão do maná, comida que caía do céu todos os dias para eles, ninguém passava fome. Eles viram as roupas deles não se envelhecendo por 40 anos, as roupas crescendo quando as crianças então cresciam. E mesmo assim eles ficaram ingratos, mesmo assim eles ficaram reclamando. Quando a Bíblia fala de um deserto, ela está falando de uma fase difícil que a pessoa está passando. Mas mesmo assim, a pessoa deve ver as coisas boas. Eles deveriam ter visto as coisas boas e eles não viram. E é por isso que eles não entraram na Terra Prometida. E é exatamente o que acontece com a gente quando a gente fica só olhando para aquela coisa ruim que aconteceu e não consegue olhar para as coisas boas. Você não vai entrar na Terra Prometida da sua vida. Daí, outra coisa que acontece quando você é ingrato é que, depois de você ter começado a reclamar, você fica ressentido. Você fica ressentido, você fica com raiva, você fica com ódio. E a gente não deve ficar assim, porque esse é outro grande impedimento de bênção na nossa vida. Você sabia que o motivo número 1 para uma pessoa não ser curada em nome de Jesus, quando a gente faz uma oração, alguém tem uma unção, o motivo número 1 para a pessoa não ser curada é porque ela tem uma amargura, porque ela ficou ressentida. Então, muitas vezes, a pessoa ficou ressentida com uma outra pessoa e ela ficou doente. Tanto é que essa é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Na época que você ficou doente, você brigou com alguém, aconteceu alguma coisa, você ficou com raiva de alguma coisa, de alguma pessoa? E muitas vezes a pessoa ficou com raiva de alguém, às vezes é até dela mesma. Então, toma muito cuidado com raiva, com ressentimento, com amargura. E a reclamação vai te levar a isso, a ingratidão vai te levar a isso. É por isso que Jesus, no Pai Nosso, né, a oração, o exemplo que ele deu para a gente, ele pediu para que a gente perdoasse para que ele perdoasse as nossas ofensas, assim como nós perdoaríamos a quem nos tem ofendido. Deus não quer que você fique ofendido, porque Ele sabe que isso é o melhor para você. Ele sabe que você perdoar é a melhor coisa para a sua vida.
Mas um dos outros motivos que você não deve ser ingrato, mesmo pelas coisas ruins que te aconteceram, é porque isso é uma demonstração de falta de fé. Eu vou te explicar por quê. Acontece que quando você sabe que Deus é todo-poderoso e que Ele pode transformar qualquer situação, você não precisa ficar preocupado com alguma coisa que aconteceu, porque você sabe que Ele pode transformar aquele limão numa limonada. Então, quando acontece alguma coisa ruim, a gente deve focar muito na soberania de Deus, no poder de Deus, na grandeza de Deus, em tudo que Ele pode fazer. Você deve chegar para o seu problema e falar, olha o tamanho do meu Deus, e não chegar para Deus e falar, olha o tamanho do meu problema. E esse é o grande problema. O grande problema é que você só fica ressentido, você só fica chateado, você só fica ingrato porque você não crê que Deus é capaz de tudo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente faz um bolo, a gente precisa de açúcar, a gente precisa de farinha, a gente precisa de manteiga, a gente precisa de todas essas coisas, mas se você provar, der uma colherada nelas separadamente, você vai ver que o gosto muitas vezes não é tão gostoso ou é até ruim. Se você der uma colherada na farinha, é ruim. E muitas vezes as coisas ruins que acontecem com a gente, elas são assim. Se você ficar olhando isoladamente, elas serão ruins. Mas como Deus é todo poderoso, Deus pode transformar aquele ingrediente que é ruim num bolo maravilhoso. Creia nisso. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.